Eu falei para vocês que algoritmos recursivos, por vezes, podem ser transformados em iterativos, mas nem sempre é fácil. E muitas vezes sempre é possível com uma pilha explícita. Tá? Eu falo isso assim de modo solto, é para vocês guardarem com vocês. Um momento vai fazer sentido isso, tá? Mas intuitivamente é o seguinte: o algoritmo recursivo, ele tem a vantagem, sabe aquilo que eu falo da pilha de execução? Que olha, quando o algoritmo recursivo faz uma chamada recursiva, ele fica pausado lá, aguardando onde ele parou, esperando aquela resposta para poder continuar trabalhando. Se eu não tiver a pilha de recursão, se eu não tiver uma recursão, o jeito de fazer isso é ter uma pilha, uma estrutura de dados de pilha ali, que eu guardo o meu estado ali naquela pilha, continuo processando o que seria a minha chamada recursiva ali localmente mesmo, e quando ela me dá a resposta, eu restauro o meu estado. Então, meio que eu faço a recursão na mão ali, tá? Acontece que tem uma exceção para isso, uma feliz exceção que a gente vai ser apresentado agora. Tem um negócio chamado recursão caudal, que ocorre quando a chamada recursiva é absolutamente a última coisa feita. Tá? Esse é o caso, né? A última coisa que eu faço é chamar isso aqui e eu devolvo direto o que ela me devolver. Não acho que eu não faço nenhuma operação depois disso. Percebe? Isso é um caso de recursão muito fácil de transformar para algoritmo iterativo, porque eu acabei de argumentar, né? Olha, por que eu preciso da pilha de recursão, né? Pilha de execução lá, ficar empilhado? Porque o meu algoritmo recursivo, um algoritmo recursivo geral, quando ele chama uma função recursiva, em geral ele vai precisar da resposta daquilo para fazer algum processamento para daí dar a resposta correta. Mas esse não, ele não tem que fazer mais nada. Aí ele pega a resposta e devolve ela própria. Justamente pela propriedade, né? Porque o máximo divisor comum desses caras já é o máximo divisor comum que ele queria. Então, vindo a resposta aqui, ele vai só jogar para cima. Isso quer dizer que a gente pode simplesmente trocar essa chamada recursiva por um laço que recomeça o início do algoritmo. Isso não é óbvio a primeira vez que a gente vê, tá? Eu sei que pode causar uma estranheza, mas deixa eu tentar mostrar para vocês o paralelo aqui. Então eu vou apagar aqui do lado para a gente ver esses caras em paralelo para mostrar como que é essa tal de recursão caudal. Então ali é a versão recursiva, eu vou até chamar aqui MDCR, né? Que recebe M e N. Vamos ver aqui o MDC iterativo. No caso, que usa a propriedade de Euclides, tá? Não é o MDC anterior, é o que usa a propriedade de Euclides. Deixa eu arrumar aqui, né? A chamada tem que ser recursiva. O que eu vou fazer? Olha só, primeiro eu vou pegar aquele código do jeito que ele está, a princípio. Então, se n igual a 0, devolva n. E aqui embaixo, o que ele fala? Devolva MDC de n e m mod n. Vamos lá, gente. Eu sei que vocês devem estar cansados e isso não é trivial de entender, mas eu acho que é algo que, se a gente conseguir entender juntos, vai ampliar a compreensão de vocês de o que a recursão realmente faz. Tá? Então vamos pensar aqui. Esse algoritmo, tá? Eu não mudei ele ainda, ele está igualzinho àquele. Chegou o m, chegou o n, testou o caso base, não era caso base, veio até aqui. Quando eu mando ele executar essa linha, deixa eu destacar ela com outra cor. Quando eu mando executar isso aqui, o que eu estou falando... Não foi muito feliz a minha outra cor, né? Não. Quando eu mando executar isso aqui, o que eu estou falando é: comece uma outra função que tem exatamente as mesmas linhas de código. O código vai ser o mesmo, vai começar com C, N, vai executar as mesmas linhas de código, a mesma função. A diferença é quem são os parâmetros. Quem era o primeiro parâmetro aqui era M e o segundo era N. Aqui, quem era o primeiro parâmetro é N e o segundo é M mod N. Isso quer dizer que eu vou chegar exatamente no mesmo resultado se eu, ao invés de fazer a chamada recursiva, trocar meus parâmetros, atualizar os parâmetros e falar, recomeça o código daqui. Porque é a mesma coisa que eu estou fazendo quando eu faço a chamada recursiva.
Não seria a mesma coisa se não fosse recursão caudal, porque a primeira parte seria igual, mas a segunda parte não teria a volta. Eu mataria a volta, daí a recursão não funciona. Mas como a recursão é a última coisa da linha do fluxo de código, literalmente, o que essa chamada está fazendo é recomeça a função aqui do começo com os parâmetros modificados. Tudo bem? Isso quer dizer então que eu posso modificar essa função desse jeito aqui, ó. Em vez de devolva, eu coloco aqui em cima enquanto, eu vou fazer por partes com vocês, hein? Enquanto tá? Então é um laço que nunca acaba, eu só saio do laço nesse if. Então, é feio fazer isso, mas é só para transformação, tá? Enquanto ali, eu tenho esse laço rolando. O que eu faço aqui? Como eu acabei de falar para vocês, olha, o que essa linha de código devolva MDC estava fazendo era volta a executar essa função, ou seja, volta lá no início do enquanto, só que com os caras ressignificados. Eu vou ressignificar eles, eu vou colocar, vou apagar aqui, vou usar uma variável auxiliar R, que vai ser m mod n, só para guardar aqui. O m vai receber o valor de quem? O m era o primeiro cara. Na chamada, quem é o primeiro cara? Então, o m agora vai ter o valor de quem era o n. Quando eu voltar lá para cima, ele está atualizado. E o n, quem que o n recebe? Por isso que eu salvei esse cara antes. Tá? O r é só para um auxiliar ali, para não perder os valores. E volta por enquanto. Quando eu recomeçar o código aqui, eu estou recomeçando um código com as variáveis m e n, tendo exatamente os valores que elas seriam na próxima chamada delas. Vou ter o mesmo resultado. Beleza? Tudo bem até aqui? Estamos quase. Eu digo que estamos quase porque assim, aqui eu já matei a recursão. Mas está feio, né? Porque eu estou com um enquanto aqui. Daí só para arrumar, eu vou fazer com uma outra cor, rasurando por cima para mostrar só a correção, assim. O que eu faço? Perdão? Exatamente, ao invés de checar aqui para sair, eu checo o complementar disso, eu checo se n for diferente de 0, ou maior do que 0, né? Porque está sempre diminuindo, né? Pode ser também. Eu continuo. Porque quando ele é igual a 0, eu saio. Então, se ele for maior do que 0, eu continuo. Beleza? E se ele for maior do que 0, eu continuo. Quem que eu devolvo? Eu devolvo o m aqui fora. Esse if não precisa mais. E é isso. Então, a condição que antes do caso base, ela continua existindo. Só que ela está mais elegante, né? Ao invés de eu começar o laço testando se n é igual a 0 para sair, a minha condição de continuidade do laço é que o n não seja 0. Se ele for maior do que 0, eu continuo passando. Se ele for igual a 0, eu saio e devolvo ele. Então, isso aqui está fora do laço, só para deixar claro, né? A indentação às vezes não fica tão boa quanto deveria. Tudo bem até aí? Então, e isso aí foi um bônus, tá? Porque o algoritmo de Euclides está perfeito sendo recursivo. A gente só aproveitei. Como era recursão caudal, fazer uma versão iterativa ali. Para vocês serem apresentados essa ideia de como eliminar a recursão. Em alguns casos pode ser mais simples e metódico, né?